Conversamos agora com o professor e doutor em Arquitetura e Urbanismo, Marcelo Maia, que é professor do curso de Arquitetura do Instituto Metodista Isabela Hendricks e que na tese de doutorado dele falou sobre um assunto muito interessante, que são as cidades instantâneas. Marcelo, o que é a cidade instantânea? Explica um pouco para a gente. A ideia da cidade instantânea é uma ideia que surge a partir de um contexto em que você tem as nossas cidades, né, o mundo de uma certa forma, todo submerso em diversas camadas de tecnologia de informação, comunicação, computação e principalmente uma coisa que a gente chama de computação ubíqua, né? E isso, de certa forma, tem trazido uma nova perspectiva, uma nova forma de se ver, de observar e até mesmo de pensar um planejamento das cidades. Essa computação ubíqua, o que seria exatamente a computação ubíqua? A computação ubíqua ela é um termo cunhado pelo pesquisador Mark Weiser na década de 80, em que na década de 80 ele estava fazendo uma prospecção assim, do que seria a computação no século XXI. E logo no início dos anos 80 ele já preveu que a computação no século XXI ela ia desaparecer da nossa vista e ela ia ser completamente incorporada ao ambiente, aos objetos do cotidiano, às coisas que estão à nossa volta e os processos computacionais iriam ocorrer sem sequer que a gente percebesse. E de certa forma isso é o que a gente começa a vivenciar hoje, e principalmente nas cidades. As cidades hoje elas são tomadas por sensores, né? A gente tem sensores no asfalto para radar, para detectar a velocidade de veículos, para detectar acesso, para abrir e fechar catraca de entrada de shopping. A gente tem cartões com sensores de radiofrequência para poder, desde liberar uma catraca de uma empresa, para você usar para acessar pagar passagem do BH Bus, né, pagar passagem de metrô e câmeras de vigilância, enfim, a gente tem uma série de sensores que estão colocados estrategicamente em diversos pontos da cidade e esses sensores alimentam os computadores que estão o tempo todo fazendo processos, né, e estão, de certa forma, atuando no espaço urbano, no espaço que a gente vive, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Você diz na sua tese que a cidade é um conceito que está em crise. Por que a cidade é um conceito em crise hoje? Pelo seguinte, se a gente pegar uma perspectiva histórica, né, bem resumidamente, né, uma perspectiva histórica, a cidade ela seria o lugar da polis, né, um lugar de uma certa dominação política, uma certa dominação cultural, econômica. E hoje no mundo, né, o mundo que a gente tem hoje, mundo que se chama de mundo globalizado, né? A gente vive intensamente processos de fluxo tanto de pessoas, ou seja, a gente tem uma quantidade gigantesca de populações que ficam flutuando e migrando entre continentes, países, cidades, né? Ou seja, as pessoas, o homem, né, nunca se moveu tanto quanto se move hoje em toda a história da humanidade. A gente nunca teve uma grande quantidade, um número tão grande, expressivo de pessoas se movimentando pelo mundo, né, entre diversos continentes e cidades, e também de informação, principalmente de informação e interação entre as pessoas. Então você tem pessoas que estão se interagindo com pessoas em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, a qualquer hora, e daí também de onde se configura essa instantaneidade das relações humanas também, né? E uma coisa até que eu esqueci de falar, né, a cidade ela está permeada de sensores e a gente, né, junto com essa camada de sensores da computação ubíqua, todos nós carregamos telefones celulares, né, que também fazem uma camada que dá acesso a esse sistema computacional ubíquo que está funcionando aí por detrás dessas cidades que a gente vive, né? Então as cidades perderam as fronteiras, né, os limites, né, fronteiras não. As cidades perderam os limites. E qual que é o impacto que essa perda de limites traz para dentro da própria cidade, da própria urbe? Ela não perdeu os limites, esses limites foram fragilizados, né? Eu acho que eles de certa forma, eles não são tão rígidos e tão precisos quanto eram há um tempo atrás. Então, podemos dizer que um bom exemplo que a gente tem isso hoje, até mesmo na cidade de Belo Horizonte, né, são os movimentos sociais, os movimentos de contracultura que surgem na cidade, como por exemplo o movimento Praia da Estação,
né, os movimentos de ocupação por jovens do Baixo do Viaduto Santa Teresa, né, os duelos de MCs, né, ou seja, você tem uma série de movimentos que se articulam instantaneamente e eles estão ali, de certa forma, dialogando numa outra camada, numa outra esfera que de repente não é a mesma esfera que a política e os limites da cidade estão estabelecendo, ou seja, eles estão até indo contra os limites que a cidade está impondo para eles, né, para essa camada da população, para esses grupos sociais que se articulam e têm se movimentado ultimamente na cidade, né. Qual a importância de pesquisar e entender cidades para arquitetura e urbanismo hoje? Como que o senhor vê essa importância como professor do Instituto Metodista Isabela Hendricks? Então, eu acho que isso é essencial, porque se a gente tem um arquiteto urbanista como um profissional, né, podemos dizer assim, um profissional, um cidadão, alguém que está responsável por, de certa forma, pensar e atuar, né, ativamente no espaço urbano e na concepção das cidades, né, das cidades que nós vamos viver nos próximos anos, né, entender melhor as dinâmicas que a gente tem hoje na cidade, ou seja, como funciona a cidade hoje, eu acho que é algo essencial. Isso é super necessário, né, para um arquiteto hoje entender como que a nossa cidade no século XXI se difere da cidade do século XX, se difere da do XIX e assim por diante, né? Quais são as especificidades, as qualidades, as características, né, que a gente tem hoje na nossa cidade que importam, né, para a gente até mesmo ser propositivo e ativo em termos de projeto, em termos de ações, em termos de políticas urbanas.